Não existe almoço grátis. Essa é uma das frases de um dos maiores economistas liberais que já existiu. Tendo criado o pensamento novo da Escola de Chicago, o qual influenciou milhares de pessoas, inclusive aqui dentro do Brasil, criando toda uma corrente de pensamento, Milton Friedman é tido como um dos economistas mais importantes do século XX, atrás somente de John Maynard Keynes. Milton Friedman nasceu de uma família de imigrantes judaicos, que morava em Nova York e logo após seu nascimento tiveram que se mudar para Nova Jersey. Após isso, em seu novo colégio, Friedman conseguiu se formar antes de seus 16 anos e, ao optar por algum curso na faculdade, tinha dúvidas entre estatística e economia e acabou indo para o lado da economia, que é o lado onde ele se consagra nos dias de hoje. Friedman, ao observar, depois de mais velho, como as ideias de John Maynard Keynes, seu arquirrival, cresciam tanto e ele sabia que elas estavam erradas, ele criou diversos livros para refutar todo esse pensamento e conscientizar o pensamento dos americanos. Porém, não aconteceu, infelizmente. Entre esses livros que ele escreveu, existem diversos importantes, porém dois são os principais. O primeiro é Capitalismo e Liberdade, e o segundo é o livro que faremos resenha hoje, que é o livro Livre para Escolher. Bom, para os mais interessados, eu vou mostrar aqui para vocês o sumário do livro, que é uma coisa que as pessoas não costumam fazer em resenhas, porém eu acho que seria muito mais importante e cativaria mais as pessoas a comprarem e saberem se esse é exatamente o livro que elas procuram. Então, esse aqui é o sumário do livro. Eu estou esperando aqui focar, focou. Pausa o vídeo para quem quiser ver mais detalhadamente. E esse livro se foca principalmente em introduzir você ao pensamento do liberalismo. Eu acho ele um dos livros mais importantes e os assuntos abordados no livro são muito importantes e se aplicam à questão da realidade brasileira. Há muitas mentiras que a esquerda cria, principalmente nas questões de assistencialismo. O livro aborda diversos assuntos. No começo ele aborda alguns assuntos sobre... Ele te dá uma introdução sobre o que é o liberalismo, o que é o poder do mercado, o que é uma sociedade de livre mercado, uma sociedade livre, e todos esses fatores que são importantes para introduzir você ao pensamento do liberalismo e fazer você se interessar. O terceiro capítulo aborda um dos temas mais importantes, na minha opinião, que ele destrói o argumento de que a crise de 29 foi causada pelo liberalismo econômico. Além dele te explicar por que tudo isso está errado, porque tudo isso é uma mentira, ele mostra como ocorreu o processo inflacionário, ele dá uma base histórica para você estudar. Além disso, ele te ensina questões bancárias, ele te ensina questões de tesouro direto, de como ocorre uma inflação, quais são as consequências, quais são as causas e como você cura uma inflação. Isso é importantíssimo para dar uma base para você, caso você queira estudar a teoria econômica em si ou fazer uma universidade de economia, fazer um curso de economia, você já tem uma base e você tem uma certa facilidade e isso vai mostrar para você se isso é realmente o que você quer da sua vida, para você se tornar um futuro economista e talvez seguir as ideias dele ou ideias de outros liberais ou antecessores. Além disso tudo, ele te ensina exatamente como funcionam as questões assistencialistas, como elas criam dependência, em que ocasiões elas são necessárias. Isso ele cita exemplificando a crise de 29. Ele cita um ponto muito importante que é como as universidades públicas só servem para os ricos e os pobres não desfrutam desses bens, não desfrutam bem da saúde pública, não desfrutam bem da educação pública e como essas coisas públicas se tornam instrumentos de manipulação, cabides de emprego e compra de votos, que nós sabemos que aqui no Brasil é usado aos montes, ao exemplo Bolsa Família. E inclusive o Bolsa Família é uma política liberal. O Bolsa Família é baseado no imposto de renda negativo, que foi criado pelo Milton Friedman. Mas o que é exatamente esse imposto de renda negativo? Eu vou dar um breve resumo. É estabelecido pelo governo uma base mínima de renda e quem recebe abaixo dessa renda recebe uma certa quantidade de dinheiro para que ela possa comprar seus suprimentos, pagar a escola e todas essas coisas. Porém, nas questões de escola, de saúde, desses outros fatores importantes, desses fatores básicos, ele criou também nesse livro que é abordado uma das coisas mais importantes de seu pensamento, que são os vouchers econômicos. Os vouchers econômicos são a mesma coisa, eles são financiamentos. Pessoas de baixa renda recebem um dinheiro, no caso, vamos citar um exemplo de escolar, elas recebem um dinheiro para pagar essa escola privada. E isso é um meio muito mais eficaz do que criar escolas públicas. Porém, Friedman deixa muito claro uma coisa. Friedman é a favor do fim das escolas públicas
dos hospitais públicos, porque eles causam problemas gravíssimos a curto, médio e longo prazo. Por que ele propôs esses vouchers e não imediatamente a extinção dessas escolas e desses hospitais? Simplesmente porque ele é gradual. Podemos chamar ele de um gradualista. Ele pensa que ao impor essa nova sociedade liberal de uma vez, as pessoas não vão se acostumar, ainda mais aqui no Brasil. Portanto, ele quer que os vouchers sejam uma solução gradual. Isso faz com que as pessoas se acostumem ao meio liberal de se viver, como viver em uma sociedade livre, e assim eles sofrem menos quando passarmos para uma sociedade realmente liberal. Em suma, é isso que o livro aborda. O último capítulo do livro é muito importante porque te motiva a estudar mais o pensamento liberal e mostra como o liberalismo, apesar do crescimento da coletividade, como ele está crescendo muito no mundo e ele espera, assim como eu espero, sejam influenciados em todos os países e sejam genuinamente liberais. Bom, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Eu mostrei o sumário e tudo mais. Quem puder, dá um like se eu tiver te ajudado. E eu espero que vocês continuem aqui no canal e se inscrevam para receber outros vídeos. Que eu vou fazer algumas resenhas de livros que normalmente eu não encontrei aqui, com resenhas boas e com seus sumários. Adeus.